Boa noite, meu nome é Esther, sou professora de Biologia, atuando como professora de suporte à disciplina Imunologia do CEDERJ. Boa aula para a gente. Na aula de hoje, eu faria uma revisão sobre os principais conceitos que serão cobrados na P1. Na aula da quarta-feira, nós resolveremos APIs, tá? Eu gosto de explicar o conteúdo primeiro para depois cobrar de vocês na forma de exercício. Então, vou compartilhar o conteúdo que eu botei no grupo para vocês e boa aula para gente. Então, uma coisa que é importante vocês saberem é a estrutura, tem que aprender a desenhar a estrutura dos anticorpos. IgG, a diferença entre IgG, IgE e IgD é bem pequena. Esse desenho aqui é um esquema bem simples, porém eles têm algumas diferenças. Se vocês perceberem, a estrutura de ligação delas aqui no meio do IgG é um pouco mais afastada. Isso aqui é cadeia J, cadeia são as cadeias, que eu vou mandar outro desenho para vocês no grupo para facilitar o aprendizado de vocês. Teoricamente, se vocês desenharem IgG, IgE e IgD, o formato é bem parecido. A única diferença entre eles é a estrutura de ligação entre as hastes. Essas hastes são estruturas que se ligam, são as cadeias, tá? São as cadeias que se ligam ao antígeno durante o ataque dele no corpo humano. Então, no IgM dá para ver melhor. Tá vendo? Tá marcado aqui no meio. Ó. Essas cadeias aqui são estruturas que é como se o antígeno, que é uma substância nociva, patogênica, produzida pelo patógeno, ele libera uma substância para fora do corpo, é como se tivesse ligantes, vamos dizer assim. Lembra que a gente aprendeu que os patógenos têm PRRs, quer dizer, as células de defesa têm PRRs que reconhecem os PAMPs, padrão molecular de patógeno. Então, esse padrão molecular de patógeno são estruturas encontradas na superfície do patógeno que são completamente diferentes da estrutura da célula humana. Então, o anticorpo ele se liga a essa estrutura, permitindo que outras células de defesa atuem destruindo ela. Porém, os anticorpos eles só atuam na imunidade adquirida, não na imunidade inata. Quando o patógeno entra no corpo, a primeira linha de defesa é a imunidade inata. Essa imunidade inata tem células específicas. As mais comuns são os macrófagos e os neutrófagos. Porém, quando esse patógeno se reproduz em quantidade muito grande, principalmente após 3 dias, a quantidade de macrófagos e neutrófagos não é o suficiente. Não sendo suficiente, o corpo precisa de um reforço. É como se aumentasse o policiamento após aumentasse o policiamento após a fuga de vários bandidos. Então, começa a aumentar o policiamento para que contenha os bandidos, para que eles sejam impedidos de causar prejuízo à população. Então, depois de 3 dias, os macrófagos e neutrófagos não têm mais força
para destruir o patógeno. E nessa época, depois de 3 dias, é que começa a expansão clonal dos linfócitos. Os linfócitos, eles atuam destruindo as células que estão marcadas pelo anticorpo. Ao mesmo tempo que os linfócitos vão destruir, é ativado a via clássica e as vias das lectinas. Essas vias, elas são auxiliares do sistema, são vias do sistema complemento e são auxiliares para potencializar a imunidade adquirida. Lembra que caiu na D que a via do sistema complemento que atua na imunidade inata é a via alternativa. Já as vias que atuam na imunidade adquirida são via das lectinas e a via clássica. Vou mudar aqui. Peraí. Está fora da ordem. Isso aqui é importante. Vou tentar aumentar aqui. Ó, a diferença entre as imunoglobulinas. IG1, cadeia pesada, gama 1, peso molecular 146, concentração do soro 9 ml, meia-vida do soro 21, pela via clássica. Sim, ela se fixa na via clássica. Passagem através da placenta. Sim, ela passa, é uma imunoglobulina que passa pela mãe, da mãe para o filho. Ligação de superfície de fagócitos. Sim. Ligação de mastófilos, mastócitos e basófilos. Não se liga. Reação com proteína A estafilocócica. Sim. Estafilococcus é um tipo de bactéria que ela forma filme e fica na superfície da pele, tá? Pode entrar na via respiratória e a IgG ela ajuda muito nisso. IG1, IG2, IG3. Elas têm peso molecular elevado, mas comparado com os outros, elas são um pouco menores. Por isso que elas têm facilidade de passar pela placenta. A concentração do soro do IG2 é menor, IG3 também menor ainda. Meia-vida do soro, 27, fixação no via complemento. O IG2 é menos fixado do que o IG3, passagem através da placenta. O IG2 tem mais dificuldade e o IG3 tem mais facilidade. Ligação na superfície de fagócitos não se liga. Já o IG3 se liga. Ligação de mastócitos não liga, nem IG2, nem IG3. Reação com proteína A estafilocócica, sim, e IG3 é variável. IG4 tem um peso molecular semelhante ao IG1 e IG2, concentração do soro metade, né, é bem menor, meia-vida do soro é equivalente ao IG1, fixação do complemento pela via clássica não fixa, passagem através da placenta variável, ligação na superfície de fagócitos variável, ligação com mastócitos não se liga, reação com proteína A estafilocócica, sim. IgM, micro, peso molecular 970, ou seja, bem grande, concentração do soro 1,5, meia-vida do soro 10, fixação complemento pela via clássica. Sim, ela é ativada na via clássica, ou seja, na imunidade adquirida, não passa pela placenta, não se liga com fagócitos, não se liga com mastócitos e basófilos, não reage com proteína estafilocócica. IgA alfa 1, 160, não é tão grande, concentração no soro adulto 3,0, meia-vida do soro 6, fixação do complemento não fixa, passagem através de placenta não passa,
Ligação de superfície fagócitos se liga. Ligação de mastócitos e basófilos não liga. Reação com proteína A estafilocócica não reage. IgA 2, alfa 2, 160, concentração de meio soros 6, não fixa complemento na via clássica, passagem da placenta não passa da mãe para o filho, não liga na superfície de fagócitos, não liga em mastócitos, basófilos, não reage com proteína A estafilocócica. IgD, sigma, peso molecular 184, já é bem pesado. Todos esses que são bem pesados não passam na placenta. Está tudo negativo. Na superfície de fagócitos, só o IgA, na verdade, só o IgA que passa na superfície de fagócitos. IgD e IgE não passa. Ligação com mastócitos. IgA não, IgD também não, mas IgE sim. Por quê? Os mastócitos são células que reconhecem patógenos, principalmente eumintos. Então, o IgE se liga na superfície de mastócitos e basófilos, tá? Eles também é responsável por causar alergias, quando você ingere alguma substância que te faz mal. Então, é o IgE que aumenta na corrente sanguínea. Agora, reação com proteína A estafilocócica não reage. Olha só, uma coisa que é muito importante que pode mudar a compreensão de vocês. É uma aula, uma página do livro que eu destaquei que eu vou ler e explicar detalhadamente. A imunidade inata dos vertebrados superiores guarda o princípio presente em toda escala evolutiva de utilizar receptores para padrões de reconhecimento, PRS, que são estruturas moleculares presentes na superfície das células componentes da imunidade inata, como, por exemplo, macrófagos e neutrófilos. Existem outras células, mas essas são as mais atuantes, que reconhecem padrões moleculares. Imagine que você está pegando uma colher e um garfo para cortar um bife. Se o bife estiver bem cozido, você vai conseguir cortar com uma colher. Mas se o bife não estiver bem cozido, você só vai conseguir pegar ele com o garfo. É como se o garfo facilitasse a entrada da carne, o corte da carne. Então, esses padrões de reconhecimento são estruturas que existem na superfície das células patogênicas, que são reconhecidas pelas células do nosso corpo. Então, o nosso corpo é como se passasse um scanner por cima da célula e reconhecesse que aquela célula não é humana. Então, ele identifica o quê? Ele identifica PAMPs, que são padrões moleculares associados a patógenos. E se ele identifica que tem uma estrutura específica e ele sabe que aquela estrutura pode fazer mal para o corpo humano, ele já manda as células de defesa para destruir aquela célula que é potencialmente patogênica. Vou dar um exemplo aqui de moléculas de micro-organismos que são padrões moleculares para reconhecimento associado a patógenos, ou seja, PAMPs, que são peptidoglicanas. Peptidoglicanas é um tipo de polissacarídeos presentes em bactérias, tá?